Vamos começar neste bloco o estudo da sintaxe. É a maior área, maior grupo de estudo da língua portuguesa. Morfologia, classe de palavras, já vimos. Vamos continuar a ver, você já vai ver aqui. E a sintaxe é a parte mais extensa do estudo da língua, porque a sintaxe vai estudar toda a nomenclatura da análise sintática, os termos da oração, a oração do período. E a sintaxe também vai estudar todas as relações que existem entre os termos da oração. Relações de concordância, relações de regência, pontuação, tudo isso diz respeito à sintaxe. Olha comigo como é que a análise sintática vai se comportar. Olha aí na sua telinha. O estudo da sintaxe começa, mas não termina, no estudo dos termos da oração. Então, a sintaxe é muito mais do que essa nomenclatura. Mas a primeira coisa que nós temos de entender aqui é como é que os termos da oração são classificados. Eu fiz aqui 4 grupinhos, né? Grupo 1, sujeito e predicado. Sujeito e predicado estão aqui encabeçando a lista porque eles são chamados de termos essenciais da oração. Mas vamos entender o significado da palavra essencial aqui? Não é essencial no sentido de vital. Não é essencial no sentido de imprescindível, porque há orações sem sujeito. Não há oração sem predicado. No predicado está o verbo. E o verbo é essencial para a existência de uma oração. Uma frase sem verbo é uma frase, mas não é uma oração. Eles são chamados de termos essenciais porque eles são a essência da oração. O que isso significa, Tereza? Significa que dentro deles estarão todos os outros termos da oração, à exceção do vocativo. O vocativo é um termo independente da oração. É um termo que não depende de nada, é uma invocação. Professora, fala de novo. Esse professora é um vocativo, é uma invocação, é um chamado da pessoa com quem você está falando. Sujeito e predicado são termos essenciais porque eles são a essência da oração. Dentro deles, de um ou de outro, estarão os demais termos. Então, não existe um termo chamado predicado e um outro termo independente chamado, por exemplo, objeto direto. O objeto direto está sempre dentro do predicado. Primeira coisa é nós entendermos por que eu fiz essa divisão aqui. Porque é assim que a sintaxe trabalha, é uma hierarquia. Esses termos que estão aqui em verde, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, adjunta adverbial, essa próxima sequência, todos eles têm em comum o fato de serem termos vinculados, subordinados ao verbo. Um termo qualquer que se subordina a um verbo, sintaticamente poderá ser chamado de objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunta adverbial. Ou, na verdade, ele só terá uma função. Esse próximo conjunto de adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal e aposto são os termos da oração que estão subordinados ao nome. Subordinados ao nome, ao substantivo. Então, olha que nós estamos vendo acontecer aqui uma história que já aconteceu na morfologia, que é aquela rivalidade entre o grupo que o verbo lidera e o grupo que os substantivos lideram. Um termo subordinado ao verbo, um termo subordinado a um substantivo não vão poder ter a mesma função sintática nunca. Se um termo qualquer se vincula, se subordina, se associa a um substantivo, ele pode ser
Adjunta de nominal, predicativo, complemento nominal ou aposto. E se um outro termo se subordina a um verbo, ele pode ser 4 outras coisas, mas não estas. Ele pode ser objeto indireto, agente da passiva ou adjunta adverbial. Você está vendo que é uma relação difícil essa entre substantivo e verbo. Para nós fixarmos isso, a gente vai fazer um esqueminha aqui. Acompanha aí na sua tela. Para a morfologia, eu tenho 2 líderes, né? E que não se dão muito bem dentro do contexto gramatical, o verbo e o substantivo. Para a morfologia, quais são os termos que estão subordinados ao verbo? Para a morfologia, advérbio. Morfologia é a classe de palavra, lembra? Lembrando que o advérbio, que não é muito fiel, de vez em quando trai o verbo se juntando a outro advérbio ou a um adjetivo. Mas só os advérbios de intensidade, muito raramente, e um de modo. Para a sintaxe, quais são os termos da oração? Agora não é mais classe de palavra. Quais são os termos da oração que se vinculam, que se subordinam a um verbo? É o slide anterior. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Essa é a equipe do verbo. Quem se junta ao verbo como morfologia, classe de palavra, quem se junta ao verbo como sintaxe, que é função da palavra dentro da frase. Agora vamos à equipe do substantivo. Para a morfologia, classe de palavras, quais são as palavras que se vinculam ao substantivo? Tereza, de novo. Vamos lá. Artigo, adjetivo, numeral, pronome. E para a sintaxe, a nomenclatura da sintaxe, que sintaxe não é classe de palavras, sintaxe é função que a palavra tem dentro de um contexto oracional. Para a sintaxe, quais são as possibilidades de classificação de um termo que se vincula a um substantivo? Quem é que joga no time do substantivo? Adjunto adnominal, predicativo, complemento nominal ou aposto. Você está vendo que eles se excluem? Olha só, para a morfologia, quem se subordina a verbo e para a morfologia, quem se subordina a substantivo, não coincide. E os termos subordinados a verbo sintaticamente e os termos subordinados a substantivo sintaticamente também não coincidem. Então, são 2 equipes bem diferentes. Vamos ter que entender isso. Imprima isso. Imprima, é uma das coisas que você vai ter que imprimir. Outra coisa que você vai ter que imprimir é isso aqui, para a gente ter uma base de estudo bem bacana e poder consultar sempre que necessário. É um quadro de correlação morfossintática. Correlação morfossintática é o quê, Tereza? Correlação morfossintática é assim. Uma classe de palavra pode desempenhar que função sintática? Vamos lá. Algumas correlações são fáceis assim, muito. Por exemplo, um artigo, a classe de palavras chamada artigo, só pode desempenhar uma única função sintática na vida, que é a função de adjunto adnominal. Fácil, né? Outra correlação fácil.
A classe de palavras chamada advérbio só pode exercer sintaticamente a função de adjunto adverbial. Por isso que algumas pessoas se confundem. Eu digo assim, eu cheguei ontem a Brasília. Esse ontem é um advérbio ou é um adjunto adverbial? As duas coisas. É um advérbio segundo a perspectiva da morfologia, que vai classificar usando a nomenclatura taxonomia, é a nomenclatura da morfologia de classe de palavra. E quando eu digo eu cheguei ontem a Brasília, esse ontem também é uma adjunta adverbial, mas é uma adjunta adverbial para a sintaxe, que vai estudar a função que ele tem. Então, essa tabela de correlação, que é importantíssima que você memorize, memória é tudo em aprendizagem. É impossível aprender sem memória. É horrível quando um professor diz que é preciso memorizar, Tereza. É preciso memorizar para aprender e saber usar. Então, a memória é necessária. Ela não é suficiente, mas ela é necessária. Então, vamos fazer essa tabelinha de correlação. Alguns são fáceis porque é um para um, né? Uma classe de palavras só pode exercer uma função. A coisa vai se complicando. Acompanha aí comigo. O que é que um artigo, a morfologia chama de artigo. O que é que um artigo pode ser sintaticamente? Adjunto adnominal, só. Porque não é claro? Toda vez que aparece um artigo, o que ele faz? Anuncia um substantivo. Substantivo não é nome? Então, todo artigo anuncia um nome. Todo artigo vem junto de um nome. Por isso que todo artigo é adjunto adnominal. Mas nem todo adjunto adnominal é artigo. Você está vendo que vai aparecer adjunto adnominal aqui de novo, e ele não é artigo. Mas todo artigo é adjunto adnominal. Todo advérbio ou toda locução adverbial é adjunto adverbial. Para a morfologia é advérbio, para a sintaxe é locução adverbial. Um adjetivo, agora a gente já começa a ter o ou aqui. O que um adjetivo pode ser? Um adjetivo pode ser sintaticamente ou um adjunto adnominal ou um predicativo. Quando é que é cada um? Depois a gente vai ver tudo. Por enquanto é só a gente ter essa ideia dessa correlação. O que é que um substantivo pode ser? Um substantivo é uma palavra importantíssima, né? A palavra que tem substância dentro da língua, que tem força, que tem essência. Então, o substantivo pode desempenhar várias funções sintáticas. Pode ser sujeito, pode ser objeto direto, pode ser objeto indireto, pode ser agente da passiva, complemento nominal, predicativo, aposto ou vocativo. Faltou o ou aqui, ou vocativo. Pronome. O pronome pode ser o quê? Depende, porque a gente não viu lá na morfologia que o pronome pode substituir o substantivo, ele é chamado de pronome substantivo. Pronome substantivo exerce a função que um substantivo exerceria. O pronome substantivo é uma espécie de coringa. Qual é a carta que o coringa representa? A carta no lugar da qual ele está, né? Onde ele está sendo usado. Então, olha, um pronome substantivo, ele substitui um substantivo. Então, ele exerce a função que um substantivo exerce. Então, pronome substantivo pode ser sujeito? Pode. Pode ser objeto direto? Pode. Pode ser objeto indireto? Pode também. E um pronome adjetivo, Tereza, aquele que acompanha o substantivo, aí é fácil. Um pronome adjetivo sempre vem junto de um nome, então ele sempre será um adjunto adnominal. Numeral, mesmo raciocínio. Se o numeral for substantivo, substituir um nome vai exercer a função que um substantivo exerceria. E se o numeral for adjetivo, acompanhar um nome, eu levei 2 horas, por exemplo, eu levei 2 horas para preparar o material, esse 2 se refere a horas, que é um substantivo, então ele é um numeral adjetivo, aí ele vai ser um adjunto adnominal. O verbo, Tereza, que função sintática um verbo pode ter? Olha, é a única palavra que pode ser, na morfologia e na sintaxe, chamada da mesma coisa, tá? Ele tem tanto poder, não é? A gente fica com um pouco de pena dele, porque ele só tem
um, né, indivíduo agregado a ele, que é o advérbio, e a gente já viu que não é muito fiel. Mas, na verdade, sem o verbo, não há oração. Então, ele é a única palavra que tem essa prerrogativa de, na morfologia e na sintaxe, receber a mesma classificação. Mas ele também pode ser considerado o predicado ou o próprio predicado. Às vezes, o predicado só é o verbo. Ele chegou. Chegou é um verbo e é o predicado. E pode também ser chamado de núcleo do predicado, quando for um verbo de ação, não quando for verbo de ligação. Que função sintática tem uma preposição? Nenhuma. Que função sintática tem uma conjunção? Também nenhuma. Esses termos aqui são aqueles termos dos grupos dos conectores. E aí, no grupo dos conectores, esses dois termos têm um papel sintático, que é o papel de fazer conexão entre as partes, mas não tem uma função sintática oficialmente, né? Dentro dessa nomenclatura aqui da função sintática, preposição e conjunção não se classificam em nenhuma dessas categorias. E a interjeição também não. Né? A interjeição, que é aquela classe de palavras associada à emoção, à sensação, não tem função sintática. Tá? Então, este quadrinho eu vou também disponibilizar lá no seu material complementar, para você sempre consultar, porque muitas das questões podem ser resolvidas ou por meio deste raciocínio, quais são os termos da oração subordinados ao verbo, quais são os termos subordinados ao nome, e a gente vê que eles são diferentes, ou com este raciocínio. Qual é a função sintática que uma determinada classe de palavra pode exercer? Vou resolver algumas questões com você, só com este raciocínio. Primeira questão. O porteiro ansioso espera a mulher terminar a frase. E o examinador diz que as vírgulas foram usadas para isolar um aposto. Tereza, a gente não sabe vírgula ainda. Mas a gente vai saber fazer, só com o que a gente viu até agora. O termo que está isolado entre vírgulas aqui é ansioso, certo? A palavra ansioso é que está isolada por vírgulas. Então, ele está dizendo que ansioso é um aposto. Vamos lá. Ansioso não é um atributo do porteiro? Ansioso se subordina a um substantivo e dá uma característica dele. Então, ansioso é um adjetivo. Que funções sintáticas um adjetivo pode ter na vida? Volta para a nossa tabelinha. Um adjetivo pode exercer duas funções sintáticas na vida, nenhuma outra terceira. É o princípio do terceiro excluído. Só pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Não pode ser mais nada. Então, vamos lá. Adjetivo, sintaticamente, pode ser adjunto adnominal ou predicativo. Pronto. Então, eu já sei que o item está errado, porque não pode ser aposto. Um adjetivo nunca será um aposto. E um aposto nunca será um adjetivo. Agora, volta para cá. Onde é que você está vendo aposto aqui? Aqui, ó. Aqui tem um aposto. Um substantivo pode ser um aposto, um adjetivo não. Então, aposto é um termo de função substantiva, não um termo de função adjetiva. Eu posso até não saber o que é, nem me interessa agora saber se esse ansioso é adjunto adnominal ou predicativo. De qualquer maneira, como eu sou generosa, magnânima, benevolente, eu vou lhe dizer que é um predicativo, não é um adjunto adnominal. Mas a gente não precisa, não para resolver o item. Para resolver o item, a gente só precisa saber que se é um adjetivo, logo não pode ser aposto, porque o adjetivo só pode exercer funções de adjunto adnominal ou de predicativo. Viu como aquela tabela é importante? Continua aí. Quem viu
o pavio aceso do destino, dizia o texto. Quem pode escapar ileso do medo? Os termos do destino e do medo, desempenham a mesma função sintática. O que é que esses dois termos têm em comum? Esses dois termos têm em comum o fato de serem introduzidos por preposição. Vamos lembrar? Toda vez que aparece uma preposição, o que eu faço mesmo? Abordo essa preposição e digo quem te trouxe. Você veio com quem? Vamos ver qual desses termos está pedindo esta preposição? Vamos lá, o que faz sentido? Quem do destino, viu do destino, pavio do destino ou aceso do destino? O título do texto era O Pavio do Destino. Então vamos lá. Esse do destino está vinculado a pavio. Pavio é o termo regente, é o termo subordinante, é um substantivo. E aqui embaixo há uma preposição. Preposição surge, eu abordo. Veio com quem? Vamos ver com quem ela veio? Quem do medo pode do medo escapar do medo ou ileso do medo? Escapar, né, Tereza? Quem pode escapar do medo ileso? É uma questão de sentido, de semântica. Escapar é o quê? É um verbo. Então, eu tenho um termo que está subordinado a um substantivo. O que ele pode ser mesmo? Tá aqui, ó. Só voltar. Sintaticamente, o que um termo subordinado a um substantivo pode ser? Adjunta de nominal, predicativo, complemento nominal ou aposto. Então, ele pode ser predicativo, ele pode ser adjunta de nominal, ele pode ser aposto ou ele pode ser complemento nominal. Este termo está subordinado a um verbo. O que ele pode ser? Está aqui também. Objeto direto, objeto indireto, agente da passiva ou adjunta adverbial. OD, OI, agente da passiva, adjunta adverbial. Qual é a chance, me responda, qual é a chance, estatisticamente falando, de um termo subordinado a um verbo ter a mesma função sintática de um termo subordinado a um substantivo? Nenhuma. Nenhuma. Porque, olha, eles se excluem, tá vendo? Vou voltar aqui. Então, eu não preciso saber que função eles têm, mas eu sei que não é a mesma, tá? Não é a mesma função. Porque não há chance de um termo que se subordina a um substantivo e um termo que se subordina a um verbo terem a mesma função. Na verdade, só para esclarecer, esse do destino é um adjunto adnominal, porque é uma locução adjetiva, é um adjunto adnominal. E do medo, quem escapa, escapa de alguma coisa, é um objeto indireto. Mas a gente não precisava saber, você entendeu a lógica? A gente não precisava saber. A lógica é, eu sei que está errado, porque um termo subordinado a um verbo e um termo subordinado a um substantivo jamais terão a mesma função. Veja o item 3. Foi lançado, então, o programa Te Liga 16, o Brasil só ganha se você tiver esse título. O termo em destaque exerce a função de adjunto adverbial. Vamos lá. Esse termo em destaque, ele não tem independência dentro desta oração, não. Ele é dependente, ele está vinculado a programa. Ele é o nome do programa que foi lançado. Então, olha a nossa setinha de subordinação. Essa setinha sai sempre do termo subordinado e chega sempre no termo subordinante. O termo subordinante é programa, que é um substantivo. Este examinador está dizendo que um termo qualquer, que no caso é esse Te Liga 16, o nome da campanha, por isso está em negrito aí, em itálico,
é adjunto adverbial. Não, que adjunto adverbial não se vincula a substantivo. Se está vinculado a um substantivo, o que ele pode ser mesmo? Predicativo, em tese, né? Predicativo, adjunto adnominal, complemento nominal ou aposto. São as 4 funções que um termo que se vincula a um substantivo pode sintaticamente exercer. Eu não preciso saber que função é para saber que não é um adjunto adverbial, mas para não deixar ninguém curioso, eu vou dizer que é um aposto. É um aposto. É um aposto especificativo. Nem todo aposto está entre vírgulas, nem tudo que está entre vírgulas, o item 1 já nos provou isso, é um aposto. Então, ele é um aposto especificativo. Há um conjunto de programas e um desses programas do conjunto, uma espécie, é o programa Te Liga 16. Mas, olha, eu não preciso saber o que é para saber que não é adjunto adverbial. E eu vejo isso porque ele está subordinado a um substantivo e os adjuntos adverbiais subordinam-se a verbos, também podem se subordinar. O adjunto adverbial se subordina a verbo, mas também pode se subordinar a adjetivo ou a advérbio, porque o adjunto adverbial é o nome que a sintaxe dá aos advérbios, e os advérbios se subordinam a verbos, a adjetivos ou a outros advérbios. Entendemos? Estamos no controle até agora? Estamos dominando tudo isso? Então, pausa para você fixar o que você acabou de estudar, para você acessar os seus materiais complementares e imprimir a nossa tabelinha como um objeto de estudo permanente para você. Mas já já a gente volta.